Boa tarde, amores, tudo bom? Então a gente vai continuar aqui a aula 7 e 8, né, o estudo das lentes esféricas. Então a gente terminou a parte 1, né, da aula passada, ensinando vocês a traçarem os raios de luz, né? Então agora a gente vai fazer a construção geométrica das imagens formadas primeiro pela lente convergente, né, que seriam as lentes de bordas finas, e depois a gente vai fazer a imagem formada pela lente divergente, tá? Então aqui eu tracei a lente de borda fina, desenhei aqui, né, o eixo principal. O primeiro caso que a gente vai estudar da imagem, ó, é o objeto antes do ante principal, né, antes do centro de curvatura da lente. Então, para a gente determinar a imagem, o que eu fiz? Eu tracei dois raios de luz. Então, eu tracei o raio que vem paralelo, refrata passando pelo foco imagem, e tracei o raio que vai pelo centro óptico, que sofre refração e não sofre desvio. Então, no encontro, né, no cruzamento desses dois raios de luz, a gente vai ter a formação da imagem. Muito bem, amores. Quais são as características dessa imagem? Então, ela é uma imagem real. JC, por que ela é uma imagem real? Porque ela é formada, amores, ó, pelo cruzamento dos próprios raios de luz, tá? A gente vai ver que a imagem, quando ela é virtual, ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios, tá? Essa imagem real é a mesma coisa que uma imagem projetada. E sempre que ela é real, ela é uma imagem invertida, tá? E nesse caso, ela é menor que o objeto. Então, quem tem esse comportamento? Por exemplo, o nosso olho humano, tá? Ou uma máquina fotográfica. Se comporta como uma lente convergente. Tá certo? Então, esse é o primeiro caso aqui, com a imagem, com o objeto antes do ante principal. Tá certo? Muito bem. No nosso próximo caso agora, amores, ó, a gente vai colocar o objeto em cima do ante principal. Tá certo? Então, fiz a mesma coisa, tracei o raio que vai paralelo, refrata, passando pelo foco imagem, e o raio que passa pelo centro óptico sofre refração e não sofre desvio. Amores, por que o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio mesmo? Eu esqueci. Hein? Quem lembra? Ó, tô escutando vocês falando aí atrás do celular e da câmera. Brincadeira, amores. Ó, o raio não sofre desvio porque ele está fazendo uma incidência por cima da normal, né? Uma incidência normal, a gente fala, tá certo? Bom, características da imagem. Formada pelo próprio raio, cruzamentos dos próprios raios, então ela é real e projetada, né? Real ou projetada é a mesma coisa. Invertida. Amores, sempre que ela for real, ela vai ser invertida. Sempre. É real, é invertida. É invertida, é real. E vice-versa. E nesse caso, ela possui o mesmo tamanho que o objeto, tá certo? E ela se forma também no ante principal imagem, tá? Então, ela se forma no ante principal imagem, tem o mesmo tamanho, real e invertida. Então, esse seria o segundo caso. O terceiro caso, ó, a gente vai ter agora o objeto entre o ante principal e o foco, tá certo? Tracei de novo raio paralelo, refrata, passando pelo foco imagem. Raio que vai pelo centro óptico não sofre desvio. Aqui tá a imagem, ó, imagem real, né, formada pelos próprios raios. Então, ela é real, que significa que é uma imagem que você projeta na parede, né, no anteparo. Então, é uma imagem projetada. Ela é maior que o objeto, nesse caso, e ela é invertida, tá? Então, essas seriam as características da imagem formada pela lente convergente quando o objeto se encontra entre o ante principal e o foco, tá certo? Muito bem. Muito bom, amores. Agora, o próximo caso é quando a gente tem o objeto em cima do foco. Quando o objeto se encontra em cima do foco, a gente fala que a imagem formada é uma imagem imprópria, né? A gente fala que é uma imagem que se forma no infinito, tá? É coisa de doido, né?
É uma imagem imprópria porque, ó, os raios, o pincel de luz aqui, ele é um pincel cilíndrico, é um pincel com raios paralelos, ó. Então o objeto está no foco, tracei de novo os dois raios, ó, raio que incide paralelo, sai pelo foco imagem, raio que vem pelo centro óptico, não sofre desvio, tá certo? Então esses dois, nem se a gente pegar o prolongamento deles, ó, eles não se cruzam, porque eles são paralelos, esses raios. Então a gente fala que a imagem é uma imagem imprópria, tá? Que se forma no infinito. Muito bom? Aí o próximo caso da lente convergente seria agora a imagem, né, formada pelo objeto entre o foco e o centro da lente. Esse vai ser o único caso em que a gente vai ter uma imagem virtual. Então aqui veja que a gente tem a lente, né, convergente de borda fina. Coloquei o objeto entre o foco e o centro óptico. Tracei o raio que vai pelo centro, ó, ele refrata e não sofre desvio. Tracei o raio que vai paralelo, refrata passando pelo foco. Aqui você tem, ó, um feixe divergente, ó. Divergente, quer dizer, os raios estão divergindo, eles não vão se cruzar. Só que se a gente fizer o prolongamento dos raios de luz, veja que o prolongamento dos raios de luz se encontra. Então, nesse caso, a gente vai ter uma imagem que ela é virtual, ela é formada pelo prolongamento dos raios, é uma imagem direita, tá certo? E é uma imagem maior. Aqui, amores, a mesma coisa, ó. Sempre que a imagem é virtual, ela é direita, tá? Imagem virtual, imagem direita, tá certo? E nesse caso, ela é maior que o objeto, tá? E o último caso, já foram todos os casos da convergente, né? E no caso agora da lente divergente, na lente divergente a gente tem só um caso. Então aqui, ó, cuidado que eu fiz o desenhozinho trocado aqui, né? Vamos arrumar, ó. Agora é a lente divergente. Então aqui é a representação que a gente usa para lente divergente, ó. Então o que que eu fiz, né? O objeto aqui, só que lembra que na lente divergente troca, né? O foco imagem e ente principal imagem tá junto com o objeto. E o foco objeto, ente principal objeto, tá do outro lado da lente, né? Então eu fiz o raio que sai paralelo, ele diverge e o prolongamento dele, ó, passa pelo foco imagem. Fiz um raio de luz que passa pelo centro óptico e não sofre desvio, né? Refrata e não sofre desvio. No cruzamento desses raios, né, do prolongamento aqui, a gente vai ter a formação da imagem. Então aqui é o objeto, aqui é a imagem. Qual característica dessa imagem, amor? Virtual. Lembra que é virtual sempre com direita. Falou que a imagem direita ela é virtual, virtual direita e assim por diante. E nesse caso ela é menor que o objeto, tá? Então esse é o único caso que a gente